Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Todos podem tomar o assento, muito obrigado. Eu quero inicialmente me desincumbir aqui de uma missão, de passar as mãos da nossa igreja em Alvorada, no estado do Rio Grande do Sul. Queria pedir para que o pastor Eliezer viesse daqui à frente, por gentileza. Estaremos pedindo para que o pastor Adriano passe as mãos da nossa igreja em Alvorada, Rio Grande do Sul, cheque da Sename. Pode descontar agora que tem fundos. Aí a oferta missionária da Secretaria Nacional de Missões, que estamos destinando à nossa igreja de Alvorada, do estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, pastor Adriano. Queremos também pedir para que o pastor Adriano passe as mãos do pastor Zilmar também um cheque de R$10.000 para Gideões Missionários da Última Hora, oferta da Sename, Secretaria Nacional de Missões. Meus amados, a nossa Secretaria Nacional de Missões, ela tem projetos e esses projetos têm ofertado a obras missionárias. Certamente alguém pode pensar que não é muito, mas aquilo que vem da parte de Deus sempre é uma bênção para aqueles que recebem. Eu quero, nesse instante, meus amados, ao iniciar aqui as minhas palavras, eu confesso aos irmãos que me comovi, me emocionei com a entrada dos missionários, onde eles adentraram esse plenário sendo ovacionados, sendo aplaudidos e, acima de tudo, esse plenário glorificando a Deus por suas vidas, e muitos deles chorando e certamente louvando a Deus por estarem cumprindo aquilo a que Deus os determinou a fazer. Foram recebidos por esse plenário, mas onde eles chegaram não havia esse plenário. Havia almas sedentas de receber a palavra de Deus, e eles foram para pregar a palavra e ganhar almas para o Reino do Senhor. Eu quero pedir para que, não sei se o missionário, pastor Eri, irmã Rosemira, vocês estão por aqui, por gentileza, eu gostaria que o senhor colocasse em pé. Ali são os nossos irmãos, em nome deles quero cumprimentar todos os missionários que foram enviados pelos Gideões. E no nome de vocês, eu cumprimento a todos que recebam o nosso abraço, o carinho e o respeito pela obra que o Senhor Deus tem dado a cada um que vocês façam. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Quero, meus amados, cumprimentar pastor Nilton Santos, pastor Niltinho, muito digno presidente da nossa convenção do estado de Santa Catarina e sul do Paraná, também a sua esposa. Cumprimentar, e no seu nome, pastor Niltinho, me permita cumprimentar os demais membros da mesa diretora, pastor Ezequiel Montanha, que também é um dos presidentes, cumprimentá-los e me sentir feliz em poder estar aqui no seu estado, não é? Para poder participar de mais um trabalho deste. Quero cumprimentar com muita alegria pastor Zilmar, muito digno presidente, não somente da igreja de Camboriú, mas também dos Gideões. É uma alegria poder estar aqui, pastor Zilmar. Muito obrigado pelo carinho que o senhor tem nos recebido juntamente com a sua esposa, Maria Inês. Muito obrigado. E no seu nome quero cumprimentar toda a diretoria dos Gideões, a diretoria da igreja de Camboriú. Agradecer pela assistência, pela maneira tão carinhosa que os irmãos têm nos recebido aqui nesta festividade. Quero também cumprimentar, me alegrar pela presença da minha esposa, irmã Lídia Dantas Costa, que está aqui alegrando mais o meu coração nesta oportunidade. Quero cumprimentar o senhor prefeito, a pessoa do vice-prefeito Josias, e agradecer a Deus pela maneira com que a nossa administração em Camboriú tem recebido os Gideões e recebido todos aqueles que têm participado desse trabalho. Certamente a cidade de Camboriú tem sido abençoada e muito mais abençoada, porque eu posso dizer, pastor Zilmar, pastor Niltinho, que Camboriú é a capital
de missões da nossa igreja do Brasil. Podemos afirmar isso com muita certeza, porque é um dos maiores trabalhos voltado para missões, que está aqui sediado em Camboriú. Então, quero cumprimentar o seu prefeito, o seu nome, cumprimentar todo o secretariado aqui presente também. Quero cumprimentar também o deputado Júlio Cardoso, e no seu nome cumprimentar os demais deputados que aqui se fazem presentes, os legisladores que aqui estão, Câmara Municipal, Federal e também a Assembleia Legislativa. Eu quero destacar aqui também a alegria de receber o pastor Sérgio Belfior, que é também membro da mesa diretora como suplente da terceira vice-presidência, pastor Nilton, que é o presidente do Conselho Regional Sul da nossa CGADB. Quero cumprimentar em nome do pastor Eduardo Lopes, cumprimentar todos os pregadores que já ministraram e que ainda estarão ministrando durante esse 41º Gideões. No seu nome, pastor, cumprimento os demais preletores que estão participando deste trabalho. Meus amados, gostaria de convidá-los para a leitura de um trecho da Palavra de Deus que está registrado no Evangelho segundo escreveu João. Parabenizar a excelente abertura dos coordenadores que fizeram esse bonito trabalho, pastor Gilmar. Parabéns aí a diretoria de por esse lindo trabalho de abertura que realizaram aqui. João capítulo 6, estaremos lendo versículos de 1 a 12. Assim nós lemos: depois disso, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Amém. Meus amados, destaco o versículo de número 9, na versão Nova Almeida atualizada, que é também autorizada pela CGADB. Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mais do que é isso para tanta gente. Permita-me, meus amados, fazer algumas observações que julgo significativas quando ocupo esta importante tribuna. O trabalho dos Gideões missionários da última hora tem o seu reconhecimento e respeito nas Assembleias de Deus do Brasil. E falo aqui em nome da nossa Convenção Geral de Ministros das Igrejas Assembleia de Deus do Brasil. A importância desse trabalho, que nós já podemos ouvir e apreciar nesta noite, não se limita a este evento, mas que se expande pelo Brasil e fora dele, numa ação missionária desafiadora e no sustento de milhares de missionários enviados, tanto no Brasil como fora do Brasil, e principalmente em lugares de difícil acesso. O saudoso pastor Cizido Bernardino, numa visão celestial, deu início a esse trabalho, conforme já ouvimos aqui nesta noite, dedicando a sua vida na pregação do Evangelho e no envio de missionários para essas regiões de difícil acesso, como já tenho dito, de nosso país e fora dele, onde os seus moradores careciam de salvação
e alcançaram essa dádiva. O Senhor Jesus escolheu o pastor Zilmar para dar continuidade a esse importante trabalho, e com a mesma visão celestial tem se dedicado de igual modo. Reconhecemos também o apoio que a Convenção do Estado de Santa Catarina, através do seu presidente, pastor Niltinho, tem dado aos gideões missionários da última hora. Reconhecemos também o relevante trabalho da equipe que esteve ao lado do pastor Cizino. Parabenizo o pastor Zilmar, pela visão que tem tido na manutenção e nas novas metas estabelecidas nesse trabalho, levando em conta as diferenças dos momentos, mas que conta também com uma equipe dedicada e entusiasmada. A cada ano, esse evento conta com pregadores bem conhecidos e, por que não dizer, renomados. Porém, este evento, este congresso tem aberto oportunidades a novos e esperançosos pregadores. A cada ano, este congresso tem conhecido novos pregadores que com êxito pregam a palavra do Senhor. Por essas tribunas passam pregadores de perfis diferentes, uns com maior profundidade na teologia, outros não tão profundos, uns mais avivalistas, outros mais moderados, mas algo os tornam comuns. Todos são cheios do Espírito Santo e pregam com a mesma unção, alcançados pela mesma graça vinda do Senhor Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Os pregadores que por aqui passam estão sempre cheios do Espírito Santo, e quando se fala do Espírito Santo, nós dizemos que o Espírito Santo é a essência da nossa igreja. A Assembleia de Deus ainda crê no batismo com o Espírito Santo. A Assembleia de Deus ainda prega que Jesus batiza crentes com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a essência das nossas reuniões. Se não for a presença dele aqui, nada viemos fazer, mas temos a certeza que o Espírito Santo aqui está, e quando o Espírito Santo se faz presente, milagres acontecem em nosso meio, almas se rendem aos pés do Senhor, crentes são batizados com o Espírito Santo, enfermos são curados. Portanto, nós continuaremos pregando que o Senhor Jesus ainda batiza crentes com o Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. O conteúdo das mensagens pregadas aqui não foge e não é diferente das primeiras ministradas pelos nossos pioneiros, Daniel Berg e Gunnar Wingren, quando assim pregavam: Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Bendito é o nome do Senhor. Esta é a mensagem que ainda nós pregamos, é a mensagem que esses missionários ainda pregam nos dialetos ou em outros idiomas, mas a mensagem é esta: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e breve Jesus Cristo voltará. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. A presença do Espírito Santo é a razão de estarmos aqui. O Espírito Santo é o sustento da nossa igreja. O Espírito Santo é a essência dos nossos cultos. O Espírito Santo está presente em nossas orações. O Espírito Santo está presente nas pregações. O Espírito Santo está presente nos nossos hinos, os hinos que são para adoração e louvor à Trindade, e devem fazer parte dos louvores da Trindade. O nome do Senhor Jesus, Deus e o Espírito Santo precisam fazer parte desses hinos. Em alguns momentos esses hinos podem mexer com o corpo, mas não pode deixar de mexer com a alma. O Espírito Santo conduz os cantores para que os hinos mexam com a nossa alma. Bendito é o nome do Senhor. Gostaria de destacar a contribuição que esse trabalho traz para a nossa igreja do Brasil. São muitos cantores e pregadores descobertos aqui. São muitos cantores e pregadores vistos que passam por esses púlpitos. São muitos pregadores que têm a sua chamada confirmada aqui. São muitos talentos que têm se destacado através desse trabalho. Contamos com multidões vindas de todos os lugares do Brasil e fora do Brasil para participarem deste trabalho dos gideões. Eu tenho certeza que todos que por aqui passam saem daqui edificados, saem daqui motivados, não somente a contribuir para missões, mas a apoiar e orar pelos nossos missionários. Bendito é o nome do Senhor. A evangelização ainda é a prioridade desse trabalho. Eu vou repetir: a evangelização e missão ainda
ainda são prioridades deste trabalho. A evangelização de nossa igreja é dinâmica. Bendito é o nome do Senhor. Contamos com evangelização em massa ou coletiva, através de cruzadas, através de cultos ao ar livre. Contamos com evangelização pessoal, seguindo sempre o método deixado pelo Senhor Jesus Cristo. O propósito de nosso ministério é alcançar multidões. Desde o início do ministério terreno de Jesus, as multidões se formavam e o acompanhavam. É o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 23 a 25, que está lendo com os irmãos. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de outro lado do Jordão, numerosas multidões os seguiam. Então as multidões são formadas e seguem a Jesus através dos milagres, através das curas, através da pregação de salvação, através da ação do Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Jesus ensinava, pregava, curava, libertava, e as multidões se formavam para segui-lo. Só seguem a Jesus aqueles que precisam de milagres. Só seguem a Jesus aqueles que têm desejo de adorá-lo. Só seguem a Jesus aqueles que reconhecem o seu poder, aqueles que são alcançados pela sua graça. Bendito é o nome do Senhor. E é bom destacar que Jesus, homem, Jesus Deus, eram dotados do Espírito Santo. Pode parecer uma redundância, mas vejamos o que está na Bíblia. Mateus 3, capítulo 3, versículos 16 e 17. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. O Espírito Santo desceu e pousou sobre Jesus antes que ele iniciasse o seu ministério. Detalhe: Jesus recebeu o Espírito Santo. Foi o que testemunhou João Batista no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 32. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. João Batista testemunhou: o Espírito Santo desceu sobre o céu e pousou sobre ele. Bendito é o nome do Senhor. E esse João Batista disse: eu venho a vocês e para vos batizar em água para o arrependimento, mas aquele que vier após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bendito é o nome do Senhor. O próprio Jesus confirmou ao ler o profeta Isaías na sinagoga em Nazaré, registrado em Lucas capítulo 4, versículo 16 a seguir. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Veja que lindo. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos a sinagoga tinham os olhos fixos nele. E então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Então Jesus diz e declara para aquela multidão que o Espírito do Senhor está sobre ele para pregar e para curar. Bendito é o nome do Senhor. Jesus é dotado para operar milagres. O Senhor Jesus conferiu esse poder. E aqui é importante para mim e para você ouvir nesta noite: Jesus conferiu esse poder aos seus escolhidos. Eu sou escolhido do Senhor, você é escolhido do Senhor, os missionários são escolhidos do Senhor, os pregadores são cantores que passaram por aqui, também foram escolhidos pelo Senhor. Em João capítulo 15, e o Senhor Jesus que nos escolheu, em João capítulo 14 e versículo 12: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras
outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus está junto do Pai. Eu e você faremos obras tanto quanto Ele fez, e maiores ainda, porque esta é a promessa que Ele nos deixou. Fomos escolhidos por Jesus, é o que está registrado em João capítulo 15, versículo 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome Ele lhes conceda. Se pedirmos para que os missionários dessem aqui um testemunho, viríamos muitos frutos que eles já concederam, porque o Senhor Jesus os enviou. Bendito é o nome do Senhor. E isto é para nós privilégio. Agora, meus amados, quais critérios que o Senhor Jesus estabelece para as suas escolhas? Quais critérios Jesus estabelece para as suas escolhas? Será que conseguiremos entender de uma maneira lógica? Será que conseguimos entender de uma maneira lógica as escolhas de Jesus? Quando analisamos algumas escolhas, nós não conseguimos entender. Ele escolhe a quem quer. Eu vou repetir: Ele escolhe a quem quer, seguindo o parâmetro de Deus. Na escolha de um rei para Israel, foi dito por Deus a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Os escolhidos foram alcançados pela vista do Senhor, do seu coração. Ele viu o teu coração e te escolheu. Ele viu o teu coração e te escolheu. Assim Jesus inicia a sua escolha dos seus primeiros discípulos. E para onde Jesus foi para escolher os seus primeiros discípulos? Jesus foi para o mar da Galileia. Ele não foi para o palácio, lugar do rei e de seus ministros. Ele não foi para o Sinédrio, Supremo Tribunal, ou Concílio dos Anciãos. Ele não foi escolher nas sinagogas, onde se concentram as autoridades religiosas. Não foi nas cátedras dos fariseus, conhecedores das leis, influentes. Não, Jesus se dirige ao mar da Galileia. Ele vai para o mar da Galileia. Quem Jesus encontraria no mar da Galileia? Que tipo de pessoas Jesus encontraria no mar da Galileia? Que formação eles teriam? Que conhecimento? Que cultura? Que educação? Os que viviam no mar da Galileia eram pescadores, eram homens simples, sem cultura, rudes, viviam dependiam da pesca. Esses homens muito simples, para quem pudesse entender os planos de Deus, Jesus começa a formar o seu corpo de cooperadores, escolhendo os homens que tinham o seu dia a dia no mar da Galileia. Mas escute, meu amado irmão, naquele momento, aleluia, Jesus não precisava de fariseus. Jesus não precisava de autoridades palacianas. Naquele momento Jesus não precisava de autoridades do Sinédrio. Naquele momento Jesus não precisava de líderes religiosos, como sacerdotes ou sumos sacerdotes, ou seja, homens já preparados dentro de suas convicções. Não, Jesus precisava de homens simples, teoricamente sem preparo, mas que se deixassem ser moldados pela ação do Espírito de Deus em suas vidas. Bendito é o nome do Senhor. Nós fomos escolhidos não pela nossa cultura, ou pelo conhecimento, ou pela nossa classe social. Não, fomos escolhidos porque nos deixamos ser moldados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo faz em nós aquilo que Ele deseja. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Preste atenção, meu amado irmão. Os que foram escolhidos no mar da Galileia não foram escolhidos porque apresentavam capacidade ou condições especiais. A escolha dos homens do mar da Galileia não se baseou no que eles eram, mas no que eles viriam a ser. Aleluia. Quando você foi escolhido, é possível que alguém não entendeu a tua escolha. Quem sabe devido à sua vida simples, quem sabe devido à tua formação limitada. Mas quando Jesus te escolheu, Ele não te escolheu pelo que você era, Ele te escolheu para que você viria a ser o que você é hoje. É cheio do Espírito Santo, porque se deixou ser moldado pelo Senhor. É interessante lembrar que cada um dos seguidores de Jesus tem um perfil e tem a sua forma de contribuir. Conforme o trecho que nós lemos da palavra de Deus no início,
De todos, Jesus aceita o que tem e da maneira que é. Vou repetir: de todos nós, Jesus aceita o que nós temos e da maneira que nós somos. Você não precisa mudar. Jesus te aceita do jeito que você é. Bendito é o nome do Senhor. Nem precisa imitar ou imitar bem, não. Jesus te recebe do jeito que você é. Não precisa ter, quem sabe, talento grande ou talento pequeno. Jesus aceita o teu talento, ou de cantor, ou de pregador, intercessor, evangelizador, missionário, não importa. Bendito é o nome do Senhor. Você tem talento, você tem talento, você tem algo que Jesus ama, você tem algo que Jesus quer e recebe. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu fico imaginando, meus amados, temos aqui na nossa retaguarda pregadores que já há muitos anos pregam nos Gideões. Alguns deles, certamente, algum tempo atrás, estavam sentados aí nesse plenário, desejando um dia pregar nesse púlpito, e Jesus realizou o sonho deles, e hoje eles são pregadores também dos Gideões. E o que eu quero dizer a você que está sentado nesse plenário, enquanto Jesus não vier, você um dia também estará aqui nesse púlpito pregando a palavra do Senhor. O desejo do teu coração e o teu talento, aleluia, é visto pelo Senhor. O desejo do teu coração é visto pelo Senhor. Não se preocupe com a tua formação, quem sabe teológica. Não se preocupe com a tua formação, quem sabe da sociedade. Não se preocupe com a tua formação cultural, não, meu amado irmão. Apenas entregue o teu talento ao Senhor. Ele vai receber do seu talento, almas se regerão aos pés do Senhor. Aleluia. Jesus, ao encerrar um sermão, conforme lemos, para uma grande multidão, percebeu que todos permaneceram onde estavam, ninguém se retirou. Mateus registra que Jesus, movido de uma íntima compaixão, curou os seus enfermos. Marcos registra que Jesus passou a ensinar-lhes muitas coisas. Lucas registra que Jesus falava-lhes do reino de Deus e sarava os que precisavam de cura. A noite estava se aproximando. Os discípulos sugerem para que Jesus dispense a multidão. Jesus disse que não era razoável dispensar a multidão, porque Jesus nunca despede ninguém com fome, ninguém sai com fome. Eu tenho certeza de que todos que vieram aqui nesta noite não sairão daqui com fome espiritual. Todos que vieram participar dos Gideões da última hora não sairão daqui com fome espiritual, porque estão sendo alimentados pela palavra de Deus, estão sendo alimentados pela ação do Espírito Santo, estão recebendo resposta de Deus, estão recebendo confirmação de Deus. Portanto, esse momento é o momento de você estar interagindo com o céu, interagindo com o Espírito Santo, permitindo que o Espírito Santo fale ao teu coração. Os discípulos sugerem para que Jesus dispense a multidão. Jesus diz que não era razoável dispensar a multidão com fome e manda que eles deem de comer a multidão. E parece que eu vejo Jesus dizendo aos seus discípulos: dá-lhes de comer. Um olhou para o outro, eram 12. Um olhou para o outro e disseram: nós não temos nada para dar de comer a esta multidão. Jesus ainda pergunta a um dos seus discípulos, Filipe: onde compraremos pão para tanta gente? A resposta foi: não encontrei lugar e nem dinheiro para essa compra. Aí o discípulo André descobre que no meio da multidão tinha um menino com 5 pães e 2 peixes. E ainda foi dito: o que é isso para esta multidão? Desprezando até o que aquele menino tinha. Ouça, meu amado irmão, alguém pode desprezar o que você tem, mas Jesus jamais vai desprezar. Jesus recebeu de bom grado. Jesus nunca despreza o que temos. Para alguns pode não ter valor, mas para Jesus valoriza o que temos. Eu vou repetir: para alguns o que você tem não tem valor, mas para Jesus o que você tem valor. Ele recebe aquilo que você tem. Oh, aleluia. Eu sinto a presença do Senhor nesta noite.
A mensagem desta noite é para que eu e você entendamos que Jesus ainda escolhe, Jesus ainda enche do Espírito Santo, Jesus ainda envia, Jesus ainda levanta, Jesus ainda exalta, Jesus ainda valoriza aquilo que você tem. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Jesus recebe o que oferecemos e faz com que aquilo que oferecemos a Ele seja uma bênção para os outros. O que eu quero dizer com isso é que os pregadores que por aqui passam recebem do Senhor, eles oferecem as suas limitações, mas o céu se abre sobre as suas vidas, eles abençoam o povo através da palavra de Deus. O pouco que eu tenho, Jesus faz com que a multidão seja abençoada. Bendito é o nome do Senhor. O que aquele menino não tinha, os discípulos não tinham. O Senhor Jesus honrou o pouco que o menino tinha. Através da sua contribuição, a multidão foi alimentada. Destacamos assim a importância da contribuição de um menino. Eu estou partindo para encerrar, mas eu quero dizer a você, meu amado irmão, como disse, que cada um de nós tem um perfil, cada um de nós tem a sua maneira de ser. Aleluia. Não fique intimidado, ou não se sinta desvalorizado por entender que você é limitado, mas é dentro dessa limitação que o Senhor Jesus tem algo para realizar através da sua vida. Quando Jesus encontra aquela mulher samaritana no poço de Jacó em Sicar, aquela mulher que entendemos que desejava adorar, mas não sabia como adorar. Aquela mulher era samaritana. Jesus sabia da dificuldade que ele teria, os discípulos teriam entrar em Samaria para pregar a sua palavra. Mas o que Jesus fez? Se dirigiu àquela mulher que tinha, quem sabe, que não muito boa fama naquela cidade, naquele lugar. Aquela mulher que Jesus mesmo disse que ela havia tido 5 maridos e o que ela tinha na atualidade não era marido dela. Ela pôde entender que Jesus não era somente um profeta, mas que Jesus era o Messias enviado. Naquele encontro que aquela mulher teve com o Senhor Jesus, ela pode voltar para Samaria, um lugar onde Jesus tinha dificuldade para pregar. Ele levantou aquela mulher que entrou com uma vida regenerada, que entrou com uma vida transformada. Aquela mulher entra em Samaria e começa a dizer: vinde, vede, o homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? A Bíblia diz que os homens daquela cidade foram em direção ao Senhor Jesus e ficaram por 2 dias com o Senhor. E ali Jesus pregou, operou milagres, e aqueles homens voltaram para Samaria. E quando encontraram a mulher, eles disseram: mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos nele, mas ele é verdadeiramente o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Jesus enviou uma missionária para os samaritanos que não queriam recebê-lo. Não importa por onde você estará enviado, não importa a sua vida pregressa, não. Jesus salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e Jesus envia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Jesus chega em Gadara, tem ali um homem possesso de demônio, aquele homem que vivia nos sepulcros embora tivesse casa, aquele homem que andava nu pela cidade embora tivesse roupa, aquele homem que não tinha correntes que pudesse segurá-lo. Aquele homem dá de frente com o Senhor Jesus e Jesus o liberta. E houve, na verdade, um alvoroço naquela cidade, porque de repente aquele povo viu: aquele que era endemoniado estava liberto, aquele que andava nu estava de roupa, estava vestido, aquele que andava pelos sepulcros agora vinha de sua casa, aquele que não tinha controle sobre a consciência agora tem controle sobre a sua consciência. A cidade estava em alvoroço e Jesus então volta para o barco, voltando para a Galileia. Aleluia. E aquele moço diz: eu quero segui-lo, eu vou seguir a ti. Jesus disse: não, torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. O que fez aquele homem, a Bíblia diz que ele andou pela cidade e gritava: quão grandes coisas Deus havia feito por ele. Então veja o poder de Jesus em restaurar o homem e fazer dele missionário, em restaurar o homem e fazer dele um pregador. É isso que Jesus vai fazer durante esses dias. Ele vai restaurar e fazer de você pregador. É possível que alguns tenham chegado aqui desanimado, de cabeça baixa, sem muita esperança,
esperança. Mas, meu amado irmão, você é batizado com o Espírito Santo, e se você é batizado com o Espírito Santo, ainda tem esperança. Jesus é aquele que vai te levantar, Jesus é aquele que vai te enviar. Ele tem poder para mudar vidas, Ele tem poder para mudar corações, Ele tem poder para mudar propósitos. Jesus te escolheu, e você tem a oferecer a Ele. Não importa se alguém considera de menos valor ou de maior valor, o que importa é que Jesus te chamou, Jesus te escolheu, e você está participando desse trabalho. Faça a sua parte, porque Jesus fará dele. João capítulo 14, versículos 16, 17 e 26. Jesus, dando as suas últimas instruções aos seus discípulos, Ele disse: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembre de tudo que lhes disse. Essa promessa de Jesus já se cumpriu, ou seja, Ele já fez a parte dele. O Consolador já está entre nós. Façamos a nossa parte. Eu e você temos o Consolador, fomos queimados pelo fogo do Espírito Santo. E a tônica da abertura deste congresso, a tônica da abertura desse congresso foi quando esse plenário ficou no escuro, e o que destacou na escuridão desse plenário foi uma tocha acesa. Esta tocha ainda permanece acesa, esta tocha permanecerá acesa, ou do luz ou sem luz, a tocha está acesa. Bendito é o nome do Senhor. Representa a presença do fogo do Espírito Santo em cada um de nós. Se você tem o Espírito Santo, a chama está acesa, vai em frente, porque Jesus te chamou e Ele garantirá a tua chamada. Deus nos abençoe em nome de Jesus.